Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Tudo bem? Cristine Guadalupe. Boa noite, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, pessoal. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar duas pessoas, Bianca Cesarino, estagiária em desenvolvimento de software, e Fernanda Bernardo, da área de pessoas e comunidade, ambas da Cumbuca. Oi, Bianca, tudo bem? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, boa noite. Meu nome é Bianca e, na verdade, eu tô agora, faz pouco tempo, que eu tô como júnior, então estou bem feliz por isso. Eu trabalho na Cumbuca como desenvolvedora back-end e lá todo o nosso back-end em Elixir. Não, bem legal. Então você já foi promovida. Sim, faz um mês, eu acho, alguma coisa assim. Oi, Fernanda. Tudo bem também? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Claro. Oi, galera. Boa noite, bom dia, sei lá, podcast diferente. Bom, eu sou a Fernanda. Hoje eu tô como líder da área de pessoas e comunidades da Cumbuca. Eu já fui desenvolvedora por uns 7, 8 anos, já fui community manager e hoje eu tô aí continuando a minha transição de carreira e indo para a área de pessoas, RH, enfim, essa parte. A minha primeira pergunta vai ser para Bianca. Bianca, você ainda está cursando bacharelado em tecnologia da informação, certo? Conta um pouco pra gente como que está sendo esse curso, como que está sendo a experiência da universidade para você, é online, é presencial, onde que você cursa? É verdade que eu estou cursando tecnologia da informação na UFRN, que é um curso presencial, só que com a pandemia a gente estava adotando mais um formato remoto, completamente formato remoto, na verdade. Agora que a gente está tendo aulas presenciais de novo. Só que durante a pandemia eu tranquei o curso e tô com ele trancado até agora, então tá por aí. A minha pergunta vai também para Bianca. Eu gostaria de saber como é que tu conheceu o Elixir. Eu queria responder essa pergunta dando um pouquinho mais de contexto, que tem a ver também com o curso que eu faço e não faço. Nesse curso da UFRN, a gente tem 3 disciplinas de programação. As 3 são obrigatórias e a primeira é em C, a segunda em C++ e a terceira é em Java. E é engraçado porque eu entrei no curso, eu achava que eu gostava de programação, eu achava que eu tinha facilidade com programação, sendo que quando eu cursei essas disciplinas eu percebi que, ok, se eu tô tendo um olhar mais crítico sobre programação, isso vai ficando mais difícil. Então, à medida que eu ia aprendendo, eu percebia que aquilo estava ficando mais difícil e até mais chato, na real, para ser sincera. Foi na minha segunda disciplina de programação, que era em C++, que foi quando eu tive mais dificuldade, que eu acabei reprovando nela 3 vezes, só podia reprovar 4, e por muita sorte na quarta eu passei, e realmente passei por isso. Mas foi uma experiência bem ruim para mim, assim, porque eu comecei a acreditar que eu não gostava mais de programação. E isso me fez focar muito na matemática, porque era outra parte muito forte do meu curso. E aí eu saí procurando as disciplinas de matemática, assim, para ir cursando elas e avançando no meu curso, enquanto que eu deixava essa parte de programação para depois e tentava passar nessa mesma disciplina, diversas vezes.
E foi nessa de matemática mesmo que eu conheci um professor muito legal. E, tipo, tudo que ele decidia lecionar, assim, era uma coisa que eu gostava e que eu achava que tinha a ver comigo. E aí teve uma vez que ele decidiu dar uma disciplina de programação funcional. E aí eu fui com o pé atrás, assim, porque, programação, eu não gosto tanto, mas ok, é com o meu professor legal, vai ser bom. E aí quando eu entrei nessa disciplina, eu percebi que, tipo, programar não era exatamente aquilo que eu achava que era. Porque, tipo, toda a minha experiência que eu tive foi com programação procedural e, tipo, um pouquinho orientado a objetos ali com C++. E eu percebi que não precisava ser dessa forma. E eu percebi que eu gostava de programar de novo. Tipo, eu me senti feliz programando de novo. E eu me senti, sei lá, aquela mesma... como é que eu posso dizer? Aquela mesma paixãozinha que eu tava sentindo no começo, quando eu achava que, tipo, nossa, programar é muito legal. Só que, tipo, ok, legal. Haskell foi muito legal. Só que não parecia uma linguagem muito prática de se usar na vida real. Então eu pensei que, tipo, ok, tem como programar de um jeito legal, mas eu provavelmente nunca vou usar isso na minha vida, eu provavelmente nunca vou encontrar um emprego com Haskell. Não acho que tenha muito. Não que eu tenha procurado, mas a impressão que eu tenho é que não tenha tantas ofertas assim, tipo, no mercado de trabalho. Eu acho que é mais uma linguagem para você estudar ou fazer alguma coisa muito específica. E eu continuei focando na matemática até o momento em que surgiu a pandemia e isso me desmotivou bastante, assim, tipo, que foi o que me fez trancar o curso. E eu pensei, já que eu tô com o curso trancado, podia procurar um emprego, né? E foi meio coisa meio assim, tipo, não gosto tanto de programar, mas seria legal ter um emprego, então acho que eu vou programar mesmo como emprego, acho que é isso. E aí eu tuitei que eu queria um emprego. E aí chegou o meu amigo do Twitter, o Flávio, na minha DM e falou assim: e tipo, a gente só se conhece do Twitter, né? Eu lembro que você gosta de programação funcional, eu lembro que você tava tweetando sobre isso, tipo, uns 2 anos atrás que eu tweetava sobre isso. Eu lembro que você tweetava muito sobre isso e, tipo, eu vi essa vaga aqui e lembrei de você, que era um processo seletivo para um bootcamp para aprender Elixir e desenvolvimento web, tipo, back-end mesmo, e algumas coisas a ver com isso. E aí eu tentei, assim, e, tipo, ele praticamente segurou na minha mão e, tipo, me acompanhou ali o processo seletivo inteiro. E, tipo, acho que se não fosse por ele, eu não teria ido nem na metade. Então eu devo muito a ele em relação a isso. E aí, no fim das contas, o Bootcamp, tipo, ele lembrou de mim por causa de programação funcional, porque o Bootcamp era em Elixir. E eu nunca tinha ouvido falar em Elixir antes disso. E foi isso, tipo, eu passei no processo seletivo e eu tava, tipo, nessa felicidade, tipo, ok, uma linguagem de programação funcional e, tipo, eu vou aprender isso. E esse bootcamp, ele dizia que tinha a possibilidade de ser contratado de verdade no final. Então, tipo, eu fiquei muito animada também, tipo, com essa possibilidade de trabalhar com a linguagem de programação funcional. E, ao mesmo tempo, eu ficava muito assim, mas como assim? A minha experiência com Haskell me fazia pensar que não era uma coisa muito prática, assim. Tipo, como é que eu vou usar isso na vida real? Tipo, nossa, efeitos colaterais, e, tipo, é tudo tão complicado. Sendo que aí, tipo, eu comecei a estudar um pouquinho sozinha, até chegar no ponto de entrar no bootcamp. E lá no bootcamp foi onde eu aprendi mais coisas mesmo, mas acho que eu já tô fugindo um pouco do tópico. Tipo, como eu conheci Elixir foi basicamente isso. Eu entrei no bootcamp pra aprender Elixir. Fernanda, hoje você tem trabalhado com pessoas da comunidade, mas também já foi desenvolvedora. E como que foi essa transição, essa mudança de carreira? Bom, eu comecei então. Eu comecei fazendo um pouco de tudo, na verdade. Então, eu comecei na área de programação fazendo. Eu tive Java na faculdade, então eu comecei com Java. Aí eu era back-end, front, eu era um pouco de tudo. Eu acabei me especializando em front. Fiquei muito tempo na área, mas o que aconteceu foi que desde o começo da minha carreira eu gostava. Quer dizer, eu era uma pessoa muito tímida, na verdade. E eu não gostava de me comunicar, não gostava de falar com as pessoas. Eu realmente. Eu falo que eu era o estereótipo dev, assim, de quer se esconder e viver numa bolha. E no meu primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa que é, tipo, super de comunidade, que é a Kaelon, a Lura, não sei como as pessoas conhecem hoje em dia, mas é uma super de comunidade. E ali eu comecei a palestrar. E eu fiz a minha primeira palestra, e eu comecei a falar, putz, eu tenho aqui uma baita oportunidade de primeiro conseguir me comunicar melhor, quanto
é, passar o meu conhecimento para frente. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, e falei assim, é que sim, com palestras eu consigo fazer isso com um impacto muito maior, né? E eu comecei a palestrar, e comecei a ir atrás, e assim, comecei a viajar o Brasil palestrando, então eu fui bem a fundo, assim, de palestras. Só que eu fazia isso meio que como todo mundo aqui faz, né? No tempo livre, né? Então eu trabalhava todas as 8 horas ali de trabalho, tempo livre eu fazia isso. Como Fernanda, geralmente eu não representava a empresa, nem nada do tipo. E aí, beleza, eu continuei fazendo isso durante os meus 7 anos aí de trabalho que eu fui desenvolvedora. E o que aconteceu foi que em alguma parte disso eu comecei a levar isso para dentro da empresa. Então eu estava trabalhando no Elo 7 e eu comecei a levar coisas de comunidade para dentro da empresa. Então eu comecei levando, comecei a criar o blog técnico da empresa. Então eu fiz todo o blog, comecei a incentivar a galera a escrever, comecei a movimentar, né, o blog de fato. Aí depois eu consegui um budgetzinho para comprar uns salgadinhos e começar a levar meetup. Então eu levava um meetup por semana. Só que, de novo, isso era o meu tempo livre. Então eu não eram contadas como horas de trabalho. E aí só que nessa fase eu comecei a perceber que sim, eu gosto muito de programar e gosto até hoje, mas eu gostava muito mais, eu estava muito mais empolgada, empenhada no meu momento como coisas de comunidade do que como programadora. E aí, nesse momento, eu falei assim, beleza, né? Tipo, continuei fazendo isso, puxando essas coisas e tal. Até que o meu CTO, que na época era meu CTO, ele trocou de empresa e ele quis me chamar para outra empresa que ele estava trabalhando. Só que eu falei assim, putz, não vou trocar CDEV aqui para CDEV em outro lugar. Não quero mais isso, para mim não faz mais sentido. Aí ele quis, beleza, o que você quer ser? Eu falei assim, não faço ideia, porque, sei lá, isso há 3 anos atrás não existia community manager, não existia um cargo que fazia algo nesse sentido, pelo menos aqui no Brasil não tinha. E aí ele começou, tipo, eu fiz todo o processo, inclusive, como desenvolvedora, fiz teste técnico, fiz tudo. No meio do processo eu cheguei e falei assim que eu não queria ser desenvolvedora, e eles começaram a chamar outras pessoas, porque assim, não tem um processo definido para isso. Então eu falei com a pessoa de people, eu falei com a pessoa de employer brand, eu falei com o CTO, assim, fui falando com um monte de gente e meio que tentando explicar o que eu gostava de fazer. Que falou assim, eu gosto de fazer evento, eu gosto de estar palestrando, criando conteúdo, eu gosto de fazer essas coisas. Então eu não sei o que exatamente vocês querem me encaixar, mas eu gosto de fazer isso. E aí acabaram que eles gostaram da ideia e falaram assim, beleza, vamos te chamar pra ser isso. Só que isso não tinha um nome. E aí o nome que a gente deu lá era Tech Community Manager. E basicamente, aí assim, ninguém sabia se me colocava na área de people, na área de tech, onde eu ficaria, em marketing, sei lá, onde eu ia ficar parar. Acabou que eu acabei na área dentro da área de people. Na área de people, dentro de uma sub-área que olhava para tecnologia. E como Tech Community Manager, o meu cargo seria olhar para toda a parte interna e externa, né? Então, olhar para eventos, patrocínio, todas essas coisas, e olhar para conteúdo, incentivar a galera open source, incentivar a galera a participar das coisas, ajudar, mentorar, tudo e tal. Então, esse foi o começo da minha transição de carreira. Fiquei lá durante um tempo. Quando eu saí de lá, foi assim que eu cheguei na Cumbuca também, com essa tipo, putz, tá, tô querendo outro lugar. Ainda não existia, assim, existia o advocate, existia esses outros cargos, mas não era tão difundido assim, e as pessoas geralmente faziam mais de uma função ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei de novo a vender o que eu queria fazer para as empresas, até que aqui na Cumbuca eles falaram assim, putz, gostamos da ideia, e eu entrei aqui para ser Tech Community Manager, só que como a Cumbuca ainda está no estágio inicial, tudo e tal, eu ia fazer uma outra função que ia ser recrutamento de tech. Então eu ia ser Tech Community Manager e fazer recrutamento de tech. Porque eu falei assim, putz, eu nunca fiz recrutamento na minha vida, eu era dev, eu nunca fui people na minha vida, eu nunca fiz essas coisas. E aí eu entrei, comecei a fazer recrutamento, e aí aqui dentro eu comecei a fazer a parte 2 da transição, né? Então, eu fazia comunidade, igual, então aí que eu comecei a me conectar mais com a comunidade de Elixir, a entender como que funcionava, porque eu também, eu vim da comunidade front, eu não conhecia muito a comunidade de Elixir. E junto com isso, fazendo essa transição, e aí eu comecei a fazer, eu passei de fazer comunidade e recrutamento, aí eu comecei a pegar coisas de
People, que não tinha ninguém que estava tomando conta, comecei a fazer umas coisas de People. Tomei conta de marketing uma época também, então assim, eu comecei a fazer várias coisas ali ao mesmo tempo. Até que eu falei assim, tá, gosto de comunidade, me envolvo tudo e tal, mas eu comecei a gostar bastante da área de pessoas. E eu falei assim, tá, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é essa parte que eu quero ir. E eu tinha aqui a oportunidade de construir a área do zero, porque não tinha nada, assim, tinha muito pouca coisa. E eu falei assim, putz, é que eu tenho uma oportunidade de realmente virar para uma coisa que eu acho que é o que eu quero, que ainda não sei, assim, pode ser que isso mude daqui a algum tempo, não sei. Mas comecei a me engajar mais e virei líder da área de pessoas, comecei a fazer agora, eu estou fazendo um MBA em gestão de pessoas, a estudar mais sobre a área e tudo e tal. E aí agora eu acho que eu me encontrei aqui gosto muito de comunidade, continuo puxando o pessoal para escrever post, para participar, para ajudando o pessoal a fazer toda essa parte de comunidade, mas agora eu acho que é de uma forma um pouco mais abrangente, que eu olho como a área de people no geral, a área de pessoas no geral, e a comunidade é uma vertente disso. E então essa foi toda a minha transição de carreira desde de dev, community manager e agora como pessoas. E Fê, para você, quais que são os maiores desafios de ser uma community manager em uma área ainda tão desigual? Eu acho que assim, o primeiro ponto é comunidade ser valorizada, né? Eu acho que as empresas hoje elas têm estão com essa, né? Estão mudando a mentalidade, mas ainda a comunidade não é vista da melhor forma, sabe? Não é vista como uma ferramenta, como uma forma de desenvolver as pessoas, de desenvolver a empresa, de aparecer de marca, sabe? Tipo, comunidade ainda não é vista dessa forma. Então, acho que o primeiro ponto é a parte de comunidade em si. E a parte de ser desigual, eu acho que é todas as dificuldades que as mulheres passam, por exemplo, para ter mais presença dentro da comunidade, para, por exemplo, conseguir ser palestrante num evento importante, ou conseguir ser uma keynote num evento grande. Então, conseguir mudar essa mentalidade das pessoas para conseguir trazer isso, e não só mulheres, mas conseguir trazer pessoas negras para também essas posições, pessoas com deficiência. Assim, eu acho que trazer todas as outras pessoas em conjunto dentro da comunidade para ter voz, né? Eu acho que é isso, trazer a voz dessas pessoas para dentro da comunidade. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E a comunidade em si, dentro pelo menos das empresas, é uma segunda grande dificuldade. Porque no final do dia, as comunidades precisam de investimento, precisam de dinheiro para se manter, e não dá para contar só com o tempo livre das pessoas, né? Então, esse eu acho que eu sei que é um mundo que acontece, o que acontece na prática, né? De a comunidade ser mantida pelo tempo livre das pessoas, mas não deveria ser assim, sabe? Quanto mais as comunidades têm investimento de dinheiro e financiamento mesmo, mais elas têm possibilidade de crescer e impactar muito mais gente. Então, eu acho que ainda essa parte ainda é um grande problema dentro dessa área. Agora minha pergunta vai para Bianca, novamente. Tu poderia falar como tu tem aprendido Elixir, né? Na pergunta anterior eu chegasse a comentar ali previamente, né, que tu participasse do bootcamp, e aí tu pode iniciar por essa parte do bootcamp, como é que foi esse processo até chegar nessa promoção, né, de cargo. Então, como eu tava falando, tipo, assim que eu soube que eu tinha passado no processo seletivo do bootcamp, eu comprei um livro, que por sorte é muito bom, que é o Programming Elixir maior ou igual a 1.6. Eu não sabia nada sobre ele, só fui pesquisar livros e, tipo, eu vi esse e, tipo, pareceu bonitinho. E, tipo, eu me dei muito bem com a leitura dele, então eu fiquei lendo e, tipo, fazendo os exercícios em casa e, tipo... E aí, quando começou o bootcamp, eu já tinha alguma basezinha ali, que eu consegui com o livro. Só que aí tinha várias coisas acontecendo durante o bootcamp, então, tipo, eu acabei não focando mais tanto no livro, mas eu fui tentando ler ele ao longo do bootcamp. E eu consegui realmente terminar a parte 1, assim, que eu acho que é essencial para o básico mesmo, durante esse tempo. Mas no bootcamp em si, eu comecei a focar mais em outras coisas, que era, tipo, o pessoal da empresa, sei lá, dispunha tempo deles para dar aulinhas e falar sobre a Elixir, falar sobre Phoenix, falar sobre Ecto, falar sobre, sei lá, coisas ao redor também, tipo, Docker. Tinha várias aulas legais. E esse bootcamp não era só eu, era tipo eu e mais 13 pessoas, eram 14 no total. Então, eu acho que
acho que a parte mais rica não foram nem as aulas, nem a coisa que eu fiz sozinha. A parte mais rica era ter essas pessoas comigo no mesmo contexto pra gente conversar sobre as dificuldades que a gente estava tendo e a gente trocar experiências e a gente, eu encontrei esse material aqui super legal, tipo, você não quer dar uma tentada aqui, fazer aqui comigo? A gente fazia pair pra fazer exercício e, tipo, foi uma experiência muito mágica pra mim. Mas além dessas partes, também o bootcamp era meio que voltado a desafios. A gente tinha 3 desafios no total pra fazer, pra entregar. E o terceiro deles era o maior, então era meio que transversalmente que a gente fazia ele. Então a gente focava tinha um desafio para entregar, a gente entregava, tinha outro desafio para entregar, a gente entregava, mas o terceiro a gente foi fazendo ao longo do bootcamp inteiro. E eu acho que isso foi muito bom, assim, para colocar a gente em prática e, tipo, meio que incentivar a gente a procurar entender e aprender e trocar as informações, porque, tipo, todos esses projetos eram em dupla, só que a gente tinha uma mentalidade muito assim, de tipo, eu não quero ser a melhor dupla, eu quero compartilhar a informação e eu quero, sei lá, que todo mundo vá bem juntos. E foi muito bom isso, tipo, foi uma experiência muito mágica, assim. Mas sim, durante o bootcamp também a gente estudava por conta própria, como eu falei, tipo, eu foquei muito no livro, mas sempre que alguém tinha um material legal, assim, tipo, a gente dava umas chances. A gente tentou fazer exercícios do Exercisme juntos. Mas tipo, eu acho que pra mim, assim, a documentação do Elixir também, que, tipo, maravilhosa, que ajudou incrivelmente. Mas, no fim das contas, o melhor pra mim mesmo foi aquelas pessoinhas ali junto comigo na mesma situação, que eu podia pedir ajuda e ajudar também. Mas isso foi no bootcamp, né? Tipo, depois que acabou e que eu entrei na Kumbuka, eu acho que, tipo, mudou um pouco a forma que eu aprendo. Apesar de que, tipo, o bootcamp me ajudou muito a depender dos outros, a pedir ajuda aos outros e ter essa vontade de, tipo, trocar informação com as outras pessoas. Então isso me influenciou muito em como eu aprendo hoje. Tipo, sei lá, boa parte do que eu tô aprendendo é pedindo ajuda. Mas não só pedindo ajuda. Sei lá, eu adoro quando eu tô mexendo numa parte do código que eu nunca... Tipo, eu já vi antes, mas nunca parei pra ler e entender o que tá acontecendo ali. E aí eu preciso mexer lá e, tipo, eu olho, meu Deus, dá pra fazer isso, eu não sabia. E, tipo, essa função é legal. E, tipo, por que a pessoa fez dessa forma e não de outra? Eu gosto muito de aprender assim também. Uma coisa legal também que eu acho é, tipo, revisão de código, que é basicamente a mesma ideia de, tipo, olhar pedaços do código e refletir sobre as escolhas da pessoa, só que na revisão de código eu ainda tenho essa chance de, tipo, perguntar pra pessoa, por que você fez dessa forma? E será que não seria legal fazer dessa outra forma? E a pessoa, claro que não. Assim é mais legal por causa disso. E eu fico, é mesmo, você tem razão. E a gente tem essas discussõezinhas e eu gosto muito delas, assim, tipo... Eu adoro, tipo, esse momento, assim. E, tipo, não só, tipo, eu revisando o código de outra pessoa, mas a outra pessoa revisando o meu código, tipo, que eu acho que é onde eu tenho mais a ganhar também. Que, sei lá, eu gosto de ser questionada nas minhas escolhas, porque, tipo, eu sou iniciante, então eu imagino que, tipo, minhas escolhas não são as melhores na maioria das vezes. E às vezes eu acho que elas são. Tipo, eu quero discutir isso, sabe? Tipo, eu aprecio muito esse tipo de discussão. Mas é basicamente isso também. Tipo, basicamente, eu dependo muito das pessoas ao meu redor pra, tipo, ter o meu conhecimento. Tipo, eu não gosto muito de ficar... Eu gostei muito de ter lido aquela parte do livro, mas eu entendi que, tipo, fazer as coisas na prática e conversar com as outras pessoas e pedir ajuda e discutir soluções é o que funciona mais pra mim. É assim que tem sido atualmente. Eu tenho uma pergunta em relação ao teu processo de aprendizagem, né? Falaste que começou ali pelo livro, né? Lendo ele e tudo mais, onde tu conseguiu construir um conhecimento ali quando tu iniciou o bootcamp. Só que o bootcamp tu teve contato ali, foi exposto a várias outras coisas, né? Não só a linguagem, mas como framework, desenvolvimento web, tem HTML, CSS, tem a parte de banco de dados e afins. E para ti, qual que foi dessas ferramentas do ecossistema em volta da linguagem que foi mais difícil de tu construir o conhecimento e entender e sentir mais confortável de utilizar? E se tu pudesse olhar para trás, qual que tu faria o mesmo caminho ou tu faria diferente? Tá, eu acho que a maior dificuldade que eu tive, assim, não que tenha sido com o Ecto especificamente, mas foi com lidar com banco de dados, porque era uma experiência que eu não tinha tido ainda na vida, tipo, tive vagamente ali, mas faz, sei lá, 10 anos. Eu lembrava o básico de alguma coisa, mas, sei lá, pra mim foi complicado, tipo, entender o que estava acontecendo ali, entender que, tipo,
tinha um esquema que você fazia basicamente a mesma coisa que você fazia na Migration, e, tipo, eu não entendia muito bem como encaixar aquelas peças de uma forma que fazia sentido. Demorei um pouquinho para isso, tipo, a questão também de, tipo, sei lá, você ter uma entidade ali com várias propriedades e algumas delas serem outras entidades e que às vezes elas estavam carregadas ou não, às vezes não, você tinha que carregar elas e, tipo, foi uma coisa que demorou realmente para caber na minha cabeça. Esqueci qual foi a sua segunda pergunta. Se tu pudesse olhar para o teu caminho que tu construiu até agora, se tu pudesse voltar para trás e saber do que tu passou, tu faria diferente, alguma forma, ou tu seguiria os mesmos passos? Isso é uma pergunta difícil, porque eu gosto de onde eu tô chegando e eu sinto que eu tô aprendendo cada vez mais todos os dias. E eu sinto que não tá sendo doloroso também. Tipo, obviamente é doloroso porque aprender é doloroso, mas não tá sendo de uma forma que me deixa triste ou mais lenta ou me atrapalha. Eu acho que tá sendo um processo bem natural, assim. E eu nunca tinha parado pra pensar, assim, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, se eu teria feito. Eu acho que não. Boa. Bianca, uma das partes que eu pessoalmente acho mais legal ao se envolver com uma linguagem de programação é se integrar na comunidade ao redor dela, né? E aí, como tem sido a sua experiência com a comunidade de Elixir? Você acha que é uma comunidade inclusiva? Você consegue suporte? Você tem vontade de se integrar mais também ou ser mais participativa na comunidade? Como que é essa relação para você? Essa é uma pergunta engraçada, porque eu tava esses dias conversando com a Fê justamente sobre isso, que era tipo. Tava conversando com ela, tipo, o que é uma comunidade, assim, o que é a comunidade Elixir? Eu acho que eu não faço parte disso, porque na minha cabeça eu tinha essa ideia de que a comunidade era uma coisa gigantesca e que era basicamente, sei lá, pessoas falando sobre Elixir e participando de eventos sobre Elixir e, sei lá, falando em eventos sobre Elixir. E, tipo, eu nunca me vi muito parte disso. Então eu achei que eu não participava de nenhuma comunidade, eu achei que eu era uma pessoa à parte, assim. Sendo que aí, conversando com ela, ela me fez perceber que não, que, tipo, eu tô aqui na Cumbuca por causa da comunidade de Elixir. Que, por menor que seja, no caso, é um grupo no Telegram que a gente tem, inclusive a Cris que participou lá, inclusive foi a Cris que me recomendou para vaga na Cumbuca, então foi literalmente por causa da comunidade que eu entrei na Cumbuca. Esse grupo no Telegram tem, sei lá, menos de 15 pessoas e são, tipo, mulheres que programam em Elixir, e nem sempre a gente tá falando de Elixir, tipo, a gente tá basicamente se apoiando ali e apoiando outras mulheres. E, e como é que eu entrei nesse grupo? Eu, tipo, tava no Twitter, sei lá, nossa, passei no bootcamp, tô muito feliz. E aí eu lembro, e tipo, sei lá, minha amiga Raquel Curioso, ela tava tweetando nesse dia que, tipo, ia fazer uma live no elixirlab.org, que era justamente sobre Phoenix. Eu fiquei, nossa, Phoenix, esse negócio é um framework da linguagem que eu preciso aprender agora. Nossa, que coincidência, como assim? E aí eu mandei uma DM pra ela e, tipo, tô aprendendo Elixir agora também, passei nesse bootcamp, e, tipo, nossa, que legal que você tá fazendo live disso. E aí ela me colocou nesse grupo e foi todo mundo muito receptivo comigo. E, sei lá, eu não tinha visto isso como comunidade, até a Fê falar que isso era uma comunidade. Eu achei isso engraçado, assim. Mas eu gosto dessa experiência que eu tô tendo e eu sinto vontade de, tipo, sei lá, participar um pouco mais. Tipo, eu tenho uma certa dificuldade de, tipo, saber como participar, também tem isso. Tipo, sei lá, eu tô participando dos eventos quando dá, tipo, participei da Codebin esses dias, só que, tipo, muito como ouvinte, assim, eu não me senti muito confortável de falar alguma coisa no chat, mas eu tava lá presente, eu tava lendo o que vocês estavam falando no chat. É uma vontade que eu tenho de tentar participar mais, assim que, tipo, eu me sentir mais confortável pra isso. Tipo, é uma coisa que eu preciso, sei lá, talvez trabalhar mais em mim, de, tipo, não tem problema, é só participar, as pessoas são amiguinhas. Mas eu não saberia de, tipo, falar exatamente sobre a comunidade Elixir, de, tipo, como um todo, assim, de, tipo, sei lá, ser inclusiva. Tipo, eu sei que, tipo, a gente tem esse grupo de mulheres e a gente tá se apoiando ali, mas eu não sei se isso é uma parte muito pequena que eu posso falar no geral, assim, sabe? Essa questão das comunidades, né? Até no episódio 17 a gente conversou com o Ulisses, ele lembrou que eu
Uma das primeiras coisas que me atraiu à comunidade Elixir foi como a comunidade me pareceu, naquele evento Elixir Brasil 2018, ser bem inclusiva, né? Como eles e elas fizeram um esforço para trazer gente de diferentes perfis, às vezes até lá, não sabe Elixir, beleza, fala aqui sobre outra coisa, mas teve um esforço muito grande, muita fala lá no evento sobre diversidade. Não sei se alguém participou aqui da Elixir Brasil 2018. Quer dizer, eu já sei do Hermínio, da Zoe e da Cristine, mas vocês duas também não, né? Mas, enfim, a pergunta é para você, Fernanda. Qual é a importância das comunidades para a gente ter um cenário realmente diverso? E aí eu estou falando na área da computação em geral. Eu acho que até uma coisa que eu tava falando com a Bianca, quando ela me trouxe essa questão de, tipo, que não participava da comunidade, e eu falei assim, como assim você não participa de comunidade, menina? Pelo amor de Deus! Acho que tem uma definição muito importante de se fazer, o que é uma comunidade, né? Comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum. Esse grupo de pessoas podem ser 10 pessoas, 15 pessoas, por exemplo, como é a das meninas, como podem ser milhares de pessoas, sabe? E eu acho que isso é dentro. E é isso que vai criando essas comunidades, e dentro de tech, né, que as pessoas vão tendo as afinidades e essas comunidades vão sendo criadas. Então, eu sou de front, outra pessoa também de front vai criar a comunidade de front. Uma de Elixir, outra de Elixir também cria ali a comunidade. Não, só as mulheres de Elixir, elas têm uma afinidade. Então, elas vão se juntar para criar uma outra comunidade. Podem ser comunidades extremamente técnicas, como podem ser comunidades de apoio, como geralmente, por exemplo, por exemplo, as mulheres geralmente criam grupos dentro dessas comunidades de algumas áreas específicas para se apoiarem e conseguirem terem mais força, inclusive, para várias coisas. Então, eu acho que a importância da comunidade para criar esses ambientes é isso, porque as comunidades elas dão força para as pessoas, porque eu deixo de ser uma pessoa sozinha que estou aqui sofrendo e lidando com os meus problemas, e eu passo a ter outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas e talvez elas tenham resolvido, inclusive, no lugar onde elas estão, e elas podem, inclusive, me ajudar com isso. Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar de mulheres porque é o grupo do qual eu faço parte, né? Eu não posso falar de outros grupos porque eu não tenho representatividade aqui. Mas quando eu vou falar com outras mulheres, a gente tem identificação. Então, putz, ou ela sofreu algum tipo de machismo, ou ela sofreu algum tipo de preconceito, ou ela teve problema para crescer dentro da empresa, ou ela teve problema com um líder que não dá oportunidade, tipo, e isso vai te fazendo não se sentir sozinha e faz você passar até, tipo, putz, outra pessoa passou por isso. Ela conseguiu resolver. Nossa, ela achou uma solução. Tem empresas que não são assim, porque às vezes você tá tão naquela seu ambiente, você tá tão fechado na coisa que você tá vivendo, que você acha que você não tem solução, que aquilo é normal. E aí, eu acho que esse é o ponto de você ver que as coisas não são normais, às vezes, ou que às vezes tem uma solução muito boa. Então, acho que a importância da comunidade para terem ambientes mais inclusivos, para terem ambientes mais diversos, as pessoas conseguirem ter mais forças e verem que algumas coisas não são normais. Então, é fácil a gente se identificar com pessoas iguais, mas também e excluir outros grupos, né? Mas nesses casos, eu acho que começam a dar voz para mais pessoas do que às vezes não daria se fosse uma pessoa sozinha, sabe? Então, acho que essa é uma das grandes coisas que eu acho que as comunidades, em tech, eu acho que esses assuntos de diversidade eles só foram sendo trazidos para dentro de tecnologia por conta das comunidades. Porque as comunidades as pessoas começaram a se juntar e começaram a falar que aquilo estava errado e que aquilo tinha que mudar e que tinha que ter mais mulheres palestrando, que tinha que ter pessoas negras palestrando, que tinha que ter, por exemplo, a Elixir Brasil. Eu acho que eu não participei, mas eu lembro que foi um evento que eu fiquei super. Depois eu fiquei sabendo pós o evento. E eu olhei, assim, depois da grade, eu olhei as coisas, as iniciativas, eu fiquei, assim, super impressionada, porque eu falei assim, caraca, eles fizeram um trabalho muito legal. Porque foi um trabalho diferente do que costumava acontecer, e eu comecei a conhecer a comunidade de Elixir como uma comunidade que se importava. Então, eu acho que o meu primeiro contato com a comunidade de Elixir foi assim,
eles estão se importando com isso desde o começo, mesmo sendo uma comunidade pequena, mesmo sendo uma comunidade que está iniciando, tá tendo essas preocupações desde o começo, que é ótimo, porque você não vai ver o problema só lá na frente. Então, acho que essas são as importâncias da comunidade para os ambientes, para os lugares, para tudo que acontece. E Fê, continuando aqui no fio da diversidade, você pode falar um pouco como que está sendo o seu trabalho atualmente na Cumbuca? Você se sente satisfeita com a diversidade atual do time, não só de tech, mas da empresa inteira? Vocês têm uma preocupação ativa em melhorar? Como que é isso? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, assim, se sentir satisfeita com a diversidade do time é uma coisa que eu acho que eu sempre vou estar buscando melhorar isso, sabe? Eu acho que eu sempre vou buscar isso ser diferente. E até um dos nossos valores é buscar ser cada dia melhor, né? Então, hoje a gente... Eu me sinto feliz, porque, assim, essa é uma preocupação que desde que eu entrei, é uma preocupação que a empresa tem, já tinha antes de eu entrar. Então, de contratar mulheres, de contratar pessoas negras, de contratar pessoas com deficiência, assim, é uma preocupação, por mais que seja uma empresa pequena. Então, hoje a gente tem 23 pessoas, né? Então, eu acho que é super legal essa preocupação ser desde o começo, né? Então, é algo que é difícil. Então, lidar com diversidade é uma coisa... Cara, não é fácil, tá? Não adianta eu falar assim, lindo, maravilhoso, vamos ser diversos, tudo tal, mas assim, o outro lado da moeda é que é muito difícil, é muito complexo falar sobre diversidade, é muito difícil colocar diversidade dentro do time, às vezes as prioridades não são só ser diverso, sabe? Tipo, tem as questões da empresa, tem as questões do negócio, então encaixar tudo isso é uma coisa, é uma situação difícil, né? Mas sim, eu me preocupo super, eu sempre puxo esse ponto. A gente tem, então, hoje, a gente está com um time que tem, por exemplo, mulheres, não estamos em 50%, mas é algo que a gente quer atingir, mas a gente já tem mulheres na liderança, a gente tem mulheres em várias hierarquias, que é algo que, putz, não é só colocar as pessoas, mas também dar oportunidade em outros lugares. Eu mesma fui um exemplo dessa oportunidade, porque eu entrei, eu não era líder, hoje eu sou líder. Temos essa preocupação de trazer pessoas negras, pessoas de diferentes lugares do Brasil, então não só se concentrar, apesar de eu ser de São Paulo, por exemplo, e a sede ser em São Paulo, a gente quer trazer pessoas de outros estados, de outros lugares, porque isso também é um tipo de diversidade também, né? Então tem vários tipos de diversidade quando a gente fala nesse ponto. Então não estou feliz, mas sim estou trabalhando para mudar essa situação. E eu acho que o mais importante é não... uma coisa que eu acho super importante é que as startups geralmente acham que elas não precisam lidar com isso, ou que, não, esse é um problema de lá na frente, sabe? Esse é um problema de quando a gente tiver maior. Não, dá pra gente lidar com esse problema desde o começo e começar pequenininho, sabe? Tipo, começar assim, putz, vamos dar uma preocupação aqui em trazer uma pessoa diferente, uma pessoa de algum grupo de diversidade, que pertence a algum grupo. Dá pra gente fazendo isso de uma forma, mesmo sendo com 20 pessoas, 15 pessoas, se deixar pra se preocupar isso quando tiver com 100 pessoas, aí sim o problema é grande, sabe? Aí sim o problema é muito grande, porque já tem uma cultura, né? A cultura já está sendo construída de uma forma estranha, de uma forma que não valoriza isso. Então, mudar a cultura lá na frente vai ser muito mais difícil. Então, fico feliz dessa preocupação ser desde o começo, mas ainda a gente tem muito chão, muita coisa para melhorar, muita coisa para trazer quanto à diversidade. A minha pergunta vai para Bianca, e a pergunta é a seguinte: se tu pudesse dar um conselho, dica, o que for, para alguém que quer iniciar na programação, né? Tá naquela dúvida se vale a pena investir e se faz sentido, né? Tipo, programação é para mim ou não? E aí, o que é que tu poderia falar para essa pessoa, né? Para esse ouvinte que tá ouvindo aqui o podcast? Assim, eu diria pra tentar, pra ver se você gosta. E, tipo, não só tentar um pouquinho e, tipo, não, isso é muito chato, ou isso é muito difícil. Tipo, dá um tempo, vai aprendendo um pouquinho e não fica só num paradigma. Porque, como aconteceu comigo, né? Eu fiquei ali muito presa em programação, acho que é imperativa. Tipo, programação imperativa, um pouquinho orientada a objeto. E, tipo, eu não gostava daquilo. Tipo, não era o que eu queria fazer. Eu realmente achei que eu não gostava de programação por eu ter pegado uma coisa minúscula de programação e achar que programação era aquilo só porque aquilo era o mais popular.
Então, tipo, eu diria pra você tentar mais coisas. Tipo, se você não gosta daquilo, tipo, tenta Elixir. Que Elixir é a linguagem mais gostosinha, assim, de programar, de programação funcional. Tipo, pelo menos das poucas que eu já tentei, né? Então, mas se não gosta de Elixir, tenta outra coisa também. Tipo, eu acho que isso de você tentar outros sabores da coisa e, tipo, decidir se algum deles é o que você gosta, faz sentido, assim. Uma coisa legal também que dá pra fazer é, tipo, sei lá, pegar esses sitezinhos de, tipo, sei lá, probleminhas pra resolver. Tipo, não. Alguns são mais chatos do que outros. Tipo, um que eu gosto muito é o Exercism, realmente. Tipo, apesar de não ter feito muito ele, tipo, na Kumbuka a gente tem um dia na semana em que a gente fica resolvendo exercícios do Exercism. Eu gosto muito de, tipo, ver as outras pessoas resolvendo mais do que resolver mesmo. E são bem divertidozinhos os exercícios. E não tem só Elixir lá, tem várias outras linguagens. Então, tipo, se você não gosta de programação funcional mesmo, tipo, aprende outra coisa, mas vai tentando fazer alguma coisa que você gosta e você tá ficando feliz e sentindo que tá aprendendo alguma coisa ali. Outro sitezinho que eu gosto também é o Advent of Code, que é, tipo, todo dezembro, tipo, desde o dia 1º até o dia 25, ele publica, tipo, uns desafiozinhos e aí você vai juntando as estrelinhas. E é, tipo, super lúdico, assim, você sente que tá fazendo progresso, você quer fazer aquilo e, tipo, você sente que tem uma recompensa. Ah, mas se você não gosta de nada disso, se você acha que, tipo, sei lá, não quero fazer uma coisa tão pequenininha assim, eu quero fazer uma coisa que, tipo, eu sempre quis fazer. Eu não sou muito assim, tipo, eu nunca tive um projeto que eu queria fazer com programação, inclusive isso foi uma coisa que me atrapalhou bastante, de, tipo, de motivação mesmo, e, tipo, eu sinto que, tipo, os meus colegas da UFRN, todos eles achavam alguma coisa muito legal, tipo, queriam fazer um jogo, queriam fazer, enfim, alguma coisa. Eu nunca tive essa vontade, assim. Tipo, tinha gente que queria fazer aplicativo, enfim, tinha várias ideias. Mas se esse for o seu caso, tipo, começa com isso também. Tipo, vai vendo o que você precisa aprender pra você fazer a coisa que você quer, tipo. E aprendendo aos pouquinhos, assim. Eu não sou a pessoa melhor do mundo pra falar desse tipo de coisa. Mas o que eu acho, no fim das contas, de tipo, tudo que eu tô falando que faz sentido tirar disso, é que faça o que te faz feliz, basicamente. Mas também não desiste tão cedo, porque às vezes as coisas parecem mais difíceis do que elas realmente são. Tipo, dá uma chance mesmo. E se aquilo te deixa feliz, vai continuando. Se não, tá bom. Não precisa tentar também. Tipo, não precisa se forçar a fazer isso, né? Mas é uma área que tem muita oportunidade, assim. Então acho que vale a pena você, sei lá, pelo menos tentar. Eu tenho uma outra pergunta complementar a essa e seria o seguinte: o quão tu julga ser importante, assim, valioso, tu ter feito parte, estar fazendo parte da comunidade, né, pro teu processo, né, de aprendizado, mesmo que, eu ainda não me expus à tecnologia, não me expus a nenhuma lang, tipo, não cheguei a conhecer nenhuma linguagem de programação, não escolhi nada, nunca cheguei a escrever, mas será que dando esse pontapé inicial de se expor à comunidade primeiro, antes de tentar aprender programação, o quão isso é importante nesse processo, né? Da pessoa se identificar ali, né? Entender que a comunidade não vai estar ali sendo julgadora, ela vai estar mais como um suporte e apoio para a pessoa, né? E ajudar ela, tipo assim, vamos aqui, eu vou segurar na tua mão e vamos caminhar junto, né? Porque isso é que é a comunidade, né? O que é que tu acha disso aí? Poderia falar um pouco também sobre esse ponto, assim, como a comunidade foi importante também para ti, né? Sim. Tipo, depois que eu conversei com a Fê, que eu percebi que várias coisas são comunidade. Depois que eu conversei com a Fê e percebi que comunidade é muito mais do que eu achava que era aquela coisa, sei lá, bem estruturada, tipo, a comunidade. Eu percebi que eu fazia parte de muitas comunidades. Tipo, por exemplo, sei lá, twittar que eu gostava de Haskell e gostava de programação funcional me fez ter o meu primeiro emprego /bootcamp. E aí, dentro do bootcamp, eu tava lá com, sei lá, 13 outras pessoas na mesma situação que eu, e, tipo, tava lá pedindo ajuda a todo mundo, e todo mundo pedindo minha ajuda, e a gente fazendo as coisas juntos. E dentro da Kumbuka também, eu tô lá sempre pedindo ajuda, eu tô sempre, sei lá, tentando ajudar a acomodar, e fazendo revisão, fazendo pé. Eu acho que tudo isso é comunidade, no fim das contas. E eu acho que, tipo, pra mim, essa foi a parte mais essencial pra me agregar conhecimento, assim. Tipo, sei lá, você aprende as coisas em livro, você aprende, sei lá, as coisas programando em casa. Mas conversar sobre o código e, tipo, sei lá, pensar junto em soluções, tipo, tudo isso é muito mais gostoso, sabe? Pelo menos pra mim, tipo, eu acho que...
eu tenho muito prazer em fazer as coisas com outras pessoas. Assim, eu acho que, tipo, se você tem esse desejo, tipo, mesmo que nunca tenha começado nada, tipo, sei lá, expõe esse desejo para as outras pessoas, tipo, falar, nossa, programar deve ser muito legal, por onde será que eu começo? Mesmo que você não fale isso para uma pessoa especificamente, tipo, como eu fiz no próprio Twitter, tipo, sei lá, eu falei as coisas pro vento, mas tinha alguém ouvindo, eu nem sabia. Tipo, 2 anos depois a pessoa me vem com uma coisa que ele lembrou de mim por causa desses tweets. Se você tem alguém para conversar e que você confia na opinião dessa pessoa, pergunta por onde que eu começo, tipo, qual que seria uma linguagem legal, e tipo, eu gosto disso, 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 como seria um roadmap para eu chegar onde eu quero, tipo, o pessoal também dá mentoria, né, então também tem isso que pode ajudar. Eu nunca fiz mentoria, então, mas eu imagino que seja uma coisa legal, assim. Principalmente disso, de construir um roadmap. Tipo, você decide. Se você tem essa vontade, é porque eu acho que você, sei lá, queria fazer tal coisa. Então, tipo, sei lá, você aprender os passos para chegar nessa tal coisa seria algo bem legal. Mas eu acho que, tipo, não precisa se preocupar muito se você tá, sei lá, se você acha que você tá falando pra ninguém, assim, tipo, que foi o meu caso. Eu achei que eu não tava falando pra ninguém e só tweetando sozinha que eu gostava das coisas, mas, tipo, no fim das contas, aquilo é a comunidade, assim, as pessoas estão ali inseridas, tipo, pelo menos pra mim, na situação do Twitter, né, tipo, mas imagino que qualquer rede social é assim, tipo, a gente fala as coisas e alguém escuta. Inclusive, tipo, também foi a forma que eu conheci a Raquel Curioso, tipo, ela tava, sei lá, falando da live que ela tava fazendo, e eu tava lá e vi. E, tipo, sei lá, isso cria as conexões, sabe? Tipo, às vezes você vê alguém com o mesmo interesse que você tá vendo a mesma coisa que você vai lá e fala com a pessoa, também não tem vergonha. Tipo, se você sabe que você pode falar isso, vai lá e pede ajuda também. Sei lá, pelo menos, tipo, no mínimo eu entrei num grupo super legal com as meninas, que, tipo, obviamente todo mundo me ofereceu super apoio, foi muito legal. Mas, sei lá, as coisas levam a algum canto, tipo, eu acho que é isso. Fê, no mercado atual, onde a gente tem uma demanda muito grande de pessoas desenvolvedoras, e também levando em conta que essas pessoas têm conseguido algumas melhores oportunidades no exterior, como a Kumbuka tenta manter os seus talentos internamente? Essa é uma boa pergunta, porque realmente é muito difícil competir com o mercado externo, né, Dudu? É bem difícil competir. Hoje a gente olha para alguns pontos específicos, né? Principalmente a questão de cultura. Acho que esse sempre foi um diferencial nosso, da gente cuidar das pessoas, a gente tem um ambiente tranquilo, um ambiente gostoso de trabalhar, né? De se desenvolver, sabe? Então, dar espaço para as pessoas crescerem. Então, acho que essas são coisas. Apostar realmente nas pessoas, né? Então, até trago, putz, o exemplo da Bi, que virou júnior agora há pouco. Eu mesma que acabei tendo espaço para conseguir fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, acho que é muito um cenário que é um cenário de startup, então é um cenário que realmente não é para todo mundo, sabe? Que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se sente confortável, porque a gente está num cenário em que a gente está em crescimento, está em teste de produto, é um produto super novo, é um produto diferente do mercado, então tem esse lado de desafios, muito, tipo, o que mais tem é desafio, sabe? Eu falo até, brinco com todo mundo que se você não tem um desafio ou uma coisa que você não sabe nem por onde começar, pelo menos uma vez no dia, tem alguma coisa errada aqui dentro, sabe? Porque a quantidade de vezes que eu falo assim, putz, não sei, não faço ideia e vamos ver o que a gente faz, é direto, sabe? Então, acho que a gente traz isso, sabe? A gente traz os desafios, o espaço para a pessoa se desenvolver, um ambiente em que as pessoas têm apoio e a gente consegue se cuidar uns dos outros, tipo, não é só papo de RH, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente a gente se preocupa com as pessoas e cuida delas, né? E aí, assim, se a pessoa quiser o dinheiro para ir pro exterior é uma coisa que, putz, talvez ela não tenha um fit cultural com a gente, sabe? Porque aqui a gente tem uma questão de fazer o negócio dar certo, sabe? De fazer a divisão, sabe, de despesas, fazer essa conta conjunta reinventada funcionar, sabe? Que é uma coisa diferente do mercado. Então, putz, tá todo mundo aqui indo nessa direção de fazer isso dar certo. Então é uma coisa que é muito uma questão de cultura mesmo, sabe? É uma coisa que passa nesse sentido. Então, acho que é assim que a gente começa a direcionar o ambiente para que as pessoas queiram estar aqui de verdade
e consigam fazer o trabalho delas da melhor forma possível. A gente dê um ambiente bom o suficiente para a pessoa querer se desenvolver, querer estar aqui, sabe? Ninguém tá aqui forçado e ninguém tá aqui tipo, putz, vamos. Não, você precisa estar aqui porque você só tá precisando de dinheiro. Não, as pessoas estão realmente engajadas pelo desafio, pelo desafio que a gente tem aqui dentro. Se eu puder só complementar como uma pessoa que trabalha na Cumbuca e está inserida nesse ambiente, eu tô muito feliz na Cumbuca, assim, tipo, é algo que eu não trocaria por nada, pelo menos não atualmente, eu não sei como é que eu vou me desenvolver e, tipo, no futuro, enfim. Mas acho que a questão é que, tipo, eu confio nos meus líderes e eu confio na ideia que a gente tem e eu confio no nosso produto e, tipo, eu acho que isso é muito importante, assim, tipo, é o que me deixa feliz lá dentro e, tipo, eu me sinto muito bem tratada lá também. Então, é uma coisa que eu não quero trocar assim tão fácil, sabe? Muito bem. Então, Bianca e Fernanda, muito obrigado por participarem do Elixir em Foco. Vocês querem deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Então, começando por você, Fernanda. Bom, acho que assim, eu não faço totalmente parte, né, da comunidade de Elixir, eu faço mais ou menos ali. Mas eu acho que, principalmente, a questão de comunidade é uma coisa super importante, comunidade desenvolve as pessoas, independente ela qual seja. A comunidade de Elixir, pelo menos todos os contatos que eu já tive, é uma comunidade super aberta, então, super, tipo, realmente acolhe as pessoas, então acho que se você tá com medo de entrar na comunidade, essa é uma ótima comunidade para você entrar. Eu não tô fazendo jabá e ninguém tá me pagando pra isso, então é real de verdade. E eu acho que é isso, começar. Putz, a Bianca até falou aqui no meio do podcast, às vezes eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer, eu não sei como o próximo passo, eu não sei como entrar dentro da comunidade. Comece pelo começo, assistindo as coisas, sabe? Tipo, começa assistindo. Aí, o próximo passo é você começar a falar com alguém. Aí você fala com uma pessoa, essa pessoa puxa pra outra, que puxa pra outra. Aí depois, quando você vai ver, você tá gravando um podcast. Então, não sabe, mas ela já tá meio. Então, assim, quando você tá gravando um podcast, quando você vai ver, você já tá escrevendo um post. Quando você vai ver, você tá palestrando. Quando você vai ver, você tem o seu próprio podcast, sabe? Então, acho que o primeiro passo é você começar assistindo e vai se envolvendo aos poucos, sabe? Eu acho que isso traz valor pro seu trabalho também, sabe? Traz valor pro outro lado. Então, comunidade não é um bicho de 7 cabeças, comunidade só precisa começar. Então, e as vantagens, putz, tem várias, sabe? É só falar com as pessoas. E eu também quero deixar um canal aberto também para mim, se alguém quiser vir falar comigo, se perguntar alguma coisa, saber sobre a Cumbuca, saber sobre minha trajetória, enfim, saber como começar a palestrar, qualquer coisa desse sentido, acho que é só vir falar comigo que estou super aberta e disposta a ajudar. E você, Bianca? Então, estou nesse momento de entender mais sobre comunidades, que eu basicamente aprendi agora o que é uma comunidade. Então, estou bem ansiosa para tipo, ver como é que eu posso participar mais e eu preciso da ajuda de vocês. Mas é isso, estou feliz. Eu já dou uma dica para quem está nos escutando e quer participar da comunidade brasileira do Elixir, além do grupo no Telegram, né, o Elixir Brasil. Quem souber inglês, eu sugiro que entre também lá no grupo no Telegram que se chama Elixir Worlds, mas talvez no Twitter, né, o pessoal que usa a hashtag MyElixirStatus, tem muita gente. Aí seguir as pessoas, Valim, Chris McCord, etc. O pessoal geralmente é muito aberto, comenta, escreve. Hoje mesmo, o dia que a gente está gravando, 20 de setembro, foi lançado uma survey sobre Cold Smells. E o Valim, super empolgado lá, tweetou e disse, olha, vai levar uns 15 a 20 minutos para eu resolver, faça uma xícara de café e não sei o quê. Deu um baita, como é que eu diria... Contribuiu bastante para que várias pessoas respondam a essa pesquisa que está sendo feita pelo Lucas Vege e pelo Marco Túlio Valente. E, claro, eu não vou dizer, nenhuma outra linguagem faria isso. Eu não sei porque eu não participo das outras, mas o que eu sei é que o pessoal se trata muito bem, em geral, regra geral, se trata muito bem. Tem também a Erlang Ecosystem Foundation, que, para quem sabe inglês, é só entrar lá no site, se cadastrar, não precisa pagar nada. Se quiser pagar, pode pagar também, mas faz um trabalho de inclusão, inclusive dá bolsas para o pessoal participar dos eventos. Enfim,
Tem muitas coisas acontecendo na comunidade de Elixir, e eu diria também Elixir e Erlang, né? E a Beam, que aí inclui outras linguagens como a Gleam, como LFI e outras. Então, um grande abraço para vocês, Bianca e Fernanda, e para todas as pessoas que nos escutam. Até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.